Mãe sangrenta e bravura. Laboratório em Nazarick. Explique-se. Albedo exigiu. Eu já vi o que ela fez com o grupo de ataque de Devor. Ela fez um excelente trabalho. Os despedaçou sem problemas e sem matar ninguém que não deveria. O aperto de Vanisa não afrouxou. As pessoas correm mais perigo quando pensam que estão mais seguras, mais vulneráveis quando estão mais relaxadas. Eu amo Demiurgo, tenho orgulho dele, mas você conhece nossa estratégia. Mostre que ela é um monstro indiscriminado, e ela será condenada. Que maneira melhor do que colocá-la em uma fúria berserker bem quando ela menos está preparada para isso, quando ela acha que conseguiu. Ela está voltando da fronteira, e é quando ele a atingirá com um ataque Devor subsequente. Ele esperava que ela matasse tudo no forte e o poupasse do problema, mas quando isso não aconteceu, os olhos de Vanisa se encheram de lágrimas. Por favor, não diga a ele que eu te contei, pelo menos até o julgamento acabar, mas você tem que tirá-la de lá. Se ela matar um bando de civis minotauros durante um ataque Devor, está tudo acabado. Albedo olhou para a demonia, que se agarrou desesperadamente aos braços de Albedo o tempo todo. Por que você está me dizendo isso agora? Por que não antes? Os olhos de Vanisa estavam tão resolutos quanto vulneráveis e nublados, e suas palavras eram uma luta sufocada, como se ela estivesse tentando beber e falar ao mesmo tempo. Eu tenho minhas ordens, eu trabalho diretamente para Demiurgo, e minhas ordens eram para processá-la, mas Sua Majestade também me deu uma ordem, que fora do tribunal, eu fosse encarregado de sua proteção absoluta, mesmo ao custo da minha vida. Eu só soube hoje que ela está fora da custódia. Isso me dá a abertura para lhe dizer isso. É uma brecha, mas é uma pela qual estou rastejando. Por favor, se ela cair na armadilha dele, e entrar no tribunal coberta de sangue e pelos de Minotauro, eles a condenarão só por isso. Albedo olhou para a pequena demonia e não encontrou mentira nela. Tudo bem, vou precisar da minha armadura, ela deve cruzar a fronteira hoje. Só preciso me livrar do lixo que ele manda, e não teremos problemas. Sim, isso também vai funcionar bem. Vanisa disse enquanto o suor e a respiração difícil começavam a diminuir. Ela enxugou a testa dourada e então mordeu o lábio. Acho que tenho que me entregar para a punição. Ela fez beicinho. Eu cumpri uma ordem, mas quebrei outra para fazer isso. Eu sou a guardiã supervisora. Determinarei sua punição mais tarde. Como limpar depois de uma das sessões de chautear com suas noivas vampiras. Albedo disse isso com altivez, mas o brilho em seus olhos era de zombaria, embora tenha feito Vanisa estremecer. E eu pensei que eu era a sádica. Ela murmurou, e Albedo saiu rindo enquanto ela ia vestir sua armadura. Em uma hora, ela estava além da fronteira de Devor, sua armadura invencível e seu bardiche em mãos. Esconder-se era uma questão simples. Ela pensou na maneira como Demiurgo gostava de operar, grandes entradas chamativas, uma demonstração dramática de poder e então deixar seus subordinados aterrorizados lidarem com o trabalho pesado, mas aqui, ele provavelmente teria se disfarçado como alguma forma de homem-fera, cumprindo ordens para atrair outros. Um sorriso se formou sob sua armadura e seus olhos dourados brilharam como o sol. Que o melhor demônio vença, de fato. Ela pensou presunçosamente. Ela foi primeiro ao forte e confirmou que ele havia levado os soldados de Devor até lá. Embora estivesse curiosa sobre qual história ele inventaria para conseguir, seus pensamentos pararam. Espere, quantos seriam necessários para levá-la a extremos? Albedo ponderou o assunto por um momento. Não muitos. Ela respondeu à sua própria pergunta enquanto pensava sardonicamente em quão longe ela ia para punir aqueles que a deixavam com raiva. Ela desconsiderou o assunto e decidiu perguntar a Demiurgo sobre a mentira que ele havia contado quando o julgamento terminou. Ela deixou a ruína queimada que sua filha e o companheiro de sua filha fizeram. Um olhar de orgulho quase maternal a atingiu enquanto olhava para a pilha de cadáveres queimados, despedaçados, quebrados, cortados. Era como se ela tivesse o ódio inato dos mortos-vivos pelos vivos enterrado em algum lugar em sua alma. Meu senhor a trouxe de volta dos mortos. Ela se dedicou a ele. Conectou-se ao seu poder. Talvez ela esteja conectando-se à sua natureza também. Com tempo suficiente, eu me pergunto, no que ela se transformaria? Ela ponderou isso em voz alta e olhou mais uma vez para a vista agradável da destruição que o flagelo de Deus havia causado.
e passou pelo portal para o próximo ponto de emboscada lógico. Ela ouviu gritos à distância assim que passou pelo portal, seus sentidos aguçados captaram a voz de Neia, mas também muitos gritos de alegria, enquanto os minotauros que ela resgatou cruzavam a fronteira e de repente se reuniam com entes queridos que acreditavam que suas famílias e amigos estavam perdidos para sempre. Na direção oposta da fronteira, ela captou o som de Homem-Esfera se aproximando rapidamente, seus pés batiam no chão e davam um tremor definitivo. Eles não estavam dentro do alcance auditivo de Neia ou de sua companhia de resgates ainda, mas Albedo sabia quantos eram sem nenhum esforço, uma companhia, cerca de 300. Seu ritmo diz que eles sabem que sua presa está do outro lado da fronteira. Demiurgo sem dúvida os informou, mostrou-lhes o local e os atraiu aqui antes de quando eles teriam feito isso. Demônio inteligente, ou Neia mataria os seus por acidente, ou ela pegaria aqueles que ela resgatou, e o resto, todos mortos tentando salvar aqueles que ela salvou, de qualquer forma, seria o fim para ela no julgamento. Ela soltou um sorriso sádico enquanto ouvia mais atentamente, tentando encontrar a voz de Demiurgo, e percebendo que ela estava ausente. Imagino, provavelmente inventou uma história sobre denunciar e depois foi embora como se nada tivesse acontecido. Ela saiu casualmente para a estrada e bateu a ponta de sua bardiche na poeira impacientemente. Ela não trocou palavras, eles apareceram no horizonte, viram a guerreira solitária de armadura, sabiam que ela não poderia ser um deles, e eles também não esperaram. Uivos por sangue chegaram aos seus ouvidos, e eles esperaram pelo voo inevitável. E então suas asas, indetectáveis dobradas atrás dela, saltaram para fora. Embora isso não tenha parado a investida deles, paralisou seus corações, e o uivo demoníaco explodiu de sua boca e silenciou seus rugidos. Ela voou como uma besta lançada de sua coronha. Sua bardiche segura em ambas as mãos, ela estava perto da frente deles antes que eles entendessem que ela estava levando a luta até eles. O bardiche cortou 7 deles, e teria feito mais se sua lâmina tivesse um alcance maior, e derrubou outros 4 voando em seus companheiros com tanta força que crânios e ossos todos quebraram e se despedaçaram. Morra! Ela uivou enquanto a próxima fileira tentava se aproximar, apenas para descobrir que ela quebrou o primeiro braço para chegar perto e então usou o corpo infeliz do homem-urso como um porrete para bater os próximos 4 a ele no chão com força suficiente para matá-los. Sua própria aura foi esmagada, espremendo a vida dos mais fracos, mas ela a conteve, apenas o suficiente para que outros vivessem, e se arrependessem. Você ousa. Você ousa vir para minha casa. Suas formas de vida inferiores e inúteis. Ela uivou seu ódio e agarrou um homem-tigre pelo pelo, e arrancou pele e músculos até o osso, descascando-o como uma laranja, e jogando a pele sobre outro, que teve sorte de não ver o bardiche cortar seu corpo ao meio, da cabeça às bolas. Seu bardiche cortou sua melhor armadura como se ela não estivesse lá, e uivos de prazer sádico saíram de seu amplo peito enquanto o cavaleiro de pesadelo sem rosto, aparentemente arrancado dos pesadelos dos próprios Homem-Esfera, emergiu impossivelmente das histórias contadas para assustar seus jovens, desceu sobre eles. Mas a covardia não estava em sua natureza, e aquelas centenas de vivos enxameavam ao redor dela. Seus golpes inúteis eram uma chuva leve e gentil de primavera para uma montanha, e suas mãos rasgavam a carne, arrancando ossos dos vivos e usando-os como armas nos irmãos de armas mais próximos deles. Sua bardiche não podia nem ser cortada, e ela riu de sua fraqueza, destruindo sua carne, muito mais lentamente do que o necessário, pois isso era mais para ela do que um mero massacre. Punição: eles devem ser punidos pelo que vieram fazer. Como ela não pôde deixar de rir ao se lembrar das mesmas palavras vindas dos próprios lábios de Neia em mais de uma ocasião, de alguma forma, enquanto ela exercia o poder de seu senhor comum. Telecatan ficou paralisado pelo horror diante dele enquanto a mulher blindada rasgava seus companheiros e os rasgava como se suas armaduras não estivessem lá e seus corpos fossem papel molhado para uma lâmina afiada. O horror sem rosto rasgou seu melhor amigo ao meio, e sem vacilar ou mostrar qualquer esforço, jogou metade do corpo em outra pessoa com força suficiente para que seu crânio se estilhaçasse. Como isso pode ser? Nós deveríamos perseguir um intruso e um punhado de fugitivos. O que diabos é isso?
Ele gritou dentro de sua cabeça enquanto rugia como o homem-leão que era e tentava incutir medo nela, apenas para ouvir a coisa rir dele e fazer dele seu próximo alvo. Ele tentou usar seu machado, mas ela se foi num piscar de olhos. Ele congelou e conseguiu olhar para trás. Ela estava em uma postura de batalha usada por alguém que havia terminado um golpe e sangue pingava do enorme bardiche. Ele olhou para baixo, seus braços se foram, e seu torso estava escorregando de suas pernas. Ele caiu para trás com um uivo de dor um momento depois. E gritou seu último grito, caindo na terra. Ele nunca mais rugiu. Albedo se deleitava com a matança, às vezes voando acima dele só por zombaria, fora do alcance, para pegá-los se tentassem fugir, e os destruía. Não havia palavras além de seu grito demoníaco ocasional de partir a alma, e a cada segundo eles perdiam mais. Tealiminka estava respirando com dificuldade. Sua companhia de 300 havia caído para 200 no intervalo de 1 minuto, e para 100 no minuto seguinte, e o demônio que os encontrou estava apenas zombando deles, quase dançando no ar enquanto flutuava sobre suas cabeças em um pequeno salto ágil na frente de suas fileiras antes de descer e descascar outra camada de sua formação. Ou cair no centro para destruir algumas antes de subir novamente. O que fizemos? Senhores do abismo, salvem seus servos. Senhor do sol, dê-nos sua luz para que possamos ver através desta sombra. Ele orou fervorosamente, mas o homem-tigre não ouviu nenhuma resposta do sol ou do abismo. Havia apenas um grito demoníaco que se deleitava em matar seus guerreiros. Qualquer um que fugisse, era instantaneamente espetado e então despedaçado. Qualquer um que não fugisse, morria de qualquer maneira. Se houvesse uma razão para o massacre, ele não conseguia entender, até que a inspiração o atingiu quando o demônio foi acima da formação deles com um dos seus, e rasgou seu corpo ao meio no torso, e deixou cair pernas se contorcendo e torso gritando no restante, ferindo vários que não conseguiam sair do caminho. Você é uma invocação dos minotauros, não é? Aqueles bastardos encontraram uma maneira de comandar você. Diga ao seu invocador que pagaremos bem para eles trabalharem para nós, mesmo que sejam um minotauro. Poder como o seu, vale a pena ignorar qualquer coisa. Se eles querem fêmeas, daremos a ele todas as fêmeas que eles quiserem usar. Se eles querem machos, bem, e daí, o mesmo. Se eles querem riqueza, apenas pare. Ele gritou, esperando que o invocador do outro lado da marionete demoníaca ouvisse. Por um momento, ele sentiu sua boca abrir-se numa quase risada de alívio. O ser demoníaco parou e simplesmente flutuou ali na frente dos 31 homens-fera restantes. Parecia que quem estava do outro lado estava considerando a oferta. Então a coisa se moveu tão rápido que nem era um borrão, e todos os 30 caíram com as pernas cortadas logo acima dos joelhos, e o demônio ficou na frente dele. Ele olhou para baixo enquanto a mão dela pegava sua garganta com força impossível e começava a apertar. Sua bardiche estava sendo lentamente empurrada para dentro do corpo dele. Não, por favor. Ele arfou e agarrou desesperadamente o torno que era a mão dela, seus olhos dourados esbugalhados de terror quando ele percebeu que ela o estava pegando, com a lâmina em seu corpo, efetivamente serrando-o ao meio por dentro. Ele gorgolejou e quebrou os dentes com a força de seu aperto desesperado de mandíbula. Eu não sou uma invocação, seu inseto patético. Albedo disse enquanto o levantava. Sangue e entranhas começaram a escorrer. Estou apenas sendo eu. Você sabe a diferença entre uma boa mãe e uma ótima mãe? Ela sussurrou a pergunta para o homem-tigre moribundo enquanto mais uma polegada de seu corpo era cortada. Sangue saiu de sua boca e saliva salpicou loucamente enquanto a dor o deixava louco. Uma boa mãe, ela sangra para proteger seus filhos daqueles que os machucariam, mas, uma ótima mãe, ela faz aqueles que machucariam seus filhos sangrarem em vez disso. Agora, sangre por mim, e me faça a melhor das mães. Ela riu enquanto o levantava mais, e o bardiche cortou seu caminho pelo corpo dele enquanto ele era puxado pela arma imóvel. Suas pernas chutaram e espasmaram, entranhas começaram a cair na terra abaixo, e a luz deixou seus olhos assim que estava alcançando sua virilha. Ela sentiu os golpes mortais dele, o corpo estava morto, e pronto. Ela o deixou cair em uma pilha, e olhou ao redor com satisfação presunçosa. Esse é o cheque demiurgo. Ela sorriu com satisfação enquanto ouvia à distância. Aqueles além da fronteira não tinham ouvido nada,
e Demiurgo não saberia que sua jogada havia falhado. Ela então abriu o portal e se foi, deixando apenas os mortos, e já da árvore eterna, animais estavam rastejando para fora, e arrastando os corpos para longe, ou comendo-os onde caíam. Dentro de 1 ou 2 dias, não haveria nada além de manchas vermelhas empoeiradas na estrada, e dentro de alguns dias depois disso, nada. Apenas alguns ossos nas profundezas da floresta que nunca seriam encontrados, e um mistério que nunca seria resolvido. Lago Crescente. Os olhos de Bertra brilharam como estrelas. Você acredita em mim? Zesti colocou o vestido de lado gentilmente. Eu acredito, mas você está pedindo o caminho mais difícil. Você está pedindo justiça, não apenas vingança. Ela colocou as mãos nos ombros de Bertra. Sinto muito por ter sido rude com você antes, quando percebi que era você. Bem, política da corte não é algo em que eu seja boa ainda. Pensei que você estava brincando de alguma coisa, porque como alguém poderia tirar vantagem de alguém como você? Bertra sorriu amargamente. Nem toda força é física, ele é um nobre rico. Eu sou dona de uma livraria com alguns amigos. Talvez eu não seja exatamente pobre, mas sou uma camponesa agora. Ele poderia arruinar minha vida sentando atrás de uma mesa, assinando alguns papéis, e ele nem se cansaria. A única maneira que eu tinha de lutar era apenas outra maneira de arruinar tudo. Financeiramente, publicamente ou legalmente, eu não era mais poderosa comparada a ele, do que a Orly era comparada a você. Você ainda deveria ter vindo até mim. A rainha Zesti advertiu: podemos não ser amigas, mas eu guardei seu segredo. Ninguém sabe quem você é, ou era pelo menos, e eu não esqueci o que você disse naquele dia. Eu também não esqueci todo o trabalho que você fez ao lado de Raymond para salvar o que você podia do meu povo. Você terminou bem, e pelo motivo certo. Eu não sou tão sábia quanto Sua Majestade, mas eu não sou tão mesquinha a ponto de sentar no meu trono enquanto saboreio alguma crueldade contra você porque é irônico de alguma forma. Os lábios de Bertra se separaram enquanto ela respirava lentamente e continuou. E eu ainda sou uma camponesa, não visitamos muito o palácio, sabia? Não te vi desde o dia em que você entrou nesta loja, exceto a distância. E tudo bem, você tem seu trabalho, sua vida, e eu tenho a minha. Sou grata o suficiente por você me deixar ter isso. Bertra arrumou o cabelo com as mãos enquanto Zesti a ajudava a se levantar. Meu trabalho, Berenice, ou Bertra agora, eu acho, é fazer justiça ao meu povo e governar bem. Se eu permitir que ele faça isso com você, e com outros do meu povo, estou falhando com todos vocês. A Orly nunca mais me olharia da mesma forma se eu simplesmente deixasse isso passar. Sua Majestade tem um ódio especial por certos tipos de crimes, este está entre eles. Ele nunca me permitiria deixar isso acontecer com você como uma forma de vingança mesquinha por uma conversa que tivemos quase 5 anos atrás. Zesti estendeu a mão e devolveu o vestido. Obrigada, mas o que você vai fazer? Você não está errada, é mais difícil obter justiça do que vingança, e tudo o que posso provar é que o convidei, bebi com ele e, bem, ele vai me fazer passar por uma prostituta que transou com ele para tirar algo disso. Lágrimas amargas forçaram seu caminho novamente, mas ela enxugou os olhos ferozmente e segurou os olhos da rainha nos seus sem pestanejar. Você está disposta a se apresentar publicamente? Perguntou a rainha Zesti. A boca de Bertra fechou. Eu não sei, e se ninguém acreditar em mim, eu posso perder meus amigos, meus clientes, eu posso perder tudo. Eu tenho que. Vossa Alteza? Pense nisso por enquanto, mas não, eu não vou te forçar. Faça o que for melhor para você, mas se você quer justiça, bem, somente as vítimas dele podem levá-lo até lá. Zesti pegou a mão de Berenice entre as suas. Venha para minha casa amanhã, e me diga sua decisão, seja ela qual for. Bertra assentiu. Tudo bem, eu vou, e, obrigada. Zesti não respondeu, não havia necessidade, ela simplesmente saiu da loja, fechou a porta atrás de si e voltou para seu palácio na escuridão. Bertra foi para a cama e ficou ali olhando para o vazio. Ela geralmente preferia dormir sem roupa. O ar quente da noite tornava isso mais confortável, e sua casa era um lugar seguro, mas esta noite, ela estava deitada desconfortavelmente em roupas de dormir, outra coisa tirada, mesmo na minha própria cama, na minha própria casa, sinto que preciso de proteção. Ela ponderou enquanto olhava para a noite,
Ela pensou em uma das biografias que havia editado recentemente. A elfa se lembrou das palavras da mulher agora em julgamento tão distante. Suas escolhas são limitadas apenas pelo seu medo das consequências, supere-as, e nenhum medo pode tocá-la. Então você pode fazer qualquer coisa, dessa forma. Você terá força para tomar a justiça feita por si mesma, com suas próprias mãos, e nada menos que a morte pode impedi-la. Nunca pensei que aceitaria conselhos do demônio do oeste. Bertra disse em voz alta enquanto deslizava para fora da cama, arrancava as roupas desconfortáveis e retomava sua escolha. E seu conforto, ela fez sua escolha, e foi dormir. Quando amanheceu, ela tomou banho, se vestiu e se preparou para sair, mas assim que abriu a porta, viu Soren parado ali. Ele não tinha feito menção de abrir a porta sozinho, ele estava apenas parado ali. Soren, por quê? Ela estava prestes a perguntar quando ele a interrompeu. Você está bem? Ele perguntou com os olhos se expandindo enquanto a encarava. Ela esticou o pescoço para trás. Sim, ou melhor, estarei. Ela disse. Era ele, não era? Lovien. Ele sussurrou. Bertra assentiu. Você descobriu? Não foi difícil, posso parecer, mas não sou idiota, só um pouco suja às vezes. A maneira como você reagiu, não poderia ser outra pessoa. Foi assim que consegui um negócio tão bom. Ela não tinha certeza se ele estava perguntando ou sugerindo. Ela deu um passo para trás e fez sinal para que ele entrasse na livraria Dias Mais Brilhantes. Ele abaixou a cabeça por baixo da porta e entrou. Então ela fechou a porta atrás dele. Sim, eu estava apenas, bem, ele estava fazendo ameaças, mais ou menos. Ela começou e ele a interrompeu. Você não me deve uma resposta, você não precisava fazer isso por mim? Eu prefiro ir para baixo, do que machucar meus amigos. Ele insistiu com um vigoroso balançar de sua cabeça em um pescoço grosso. Bertra colocou a mão no peito dele. Não era realmente sobre você, não para mim. Eu queria sentir que tinha o controle novamente, como se eu realmente tivesse uma palavra a dizer, uma escolha, para usar isso como uma desculpa para fingir que não havia algo errado com o que estava acontecendo. Eu só queria que minha vida parecesse normal novamente. Não funcionou, mas isso vai. O que é isso? Ele perguntou enquanto arrastava os pés e olhava para o chão, incapaz de descobrir o que dizer. Vou acusá-lo publicamente. Sei que ele tem dito todo tipo de coisas terríveis sobre esses acusadores anônimos, covardes, vadias, prostitutas invejosas, conspiradores contra a própria coroa. Bem, vamos ver o que ele faz quando tiver alguém para mirar. Não vou deixá-lo fazer isso. Estou fazendo justiça com minhas próprias mãos, com minha própria voz. Contarei ao mundo inteiro o que ele fez, e deixarei que acreditem em mim ou não, mas de uma forma ou de outra, ele não terá mais controle sobre minha vida depois disso. Bem, você gostaria de algum apoio moral? Soren perguntou cautelosamente. Eu sou um pouco obtuso nessas coisas, mas ninguém deve ficar sozinho contra algo que pode machucá-lo, se não for necessário. Você é o que um amigo deve ser, obrigada. Bertra sorriu alto para o grande rosto corado. Então, para onde estamos indo? Ele perguntou, coçando a cabeça, incerto. O palácio, mas, de uma forma indireta. A primeira parada é a praça onde o julgamento é normalmente transmitido. Se bem me lembro da programação, um dia santo dos Minotauros está acontecendo hoje, então não há nada acontecendo. Bertra respondeu bruscamente. O que você quer fazer lá? Ele não pareceu menos confuso, nem coçou a cabeça menos. Bem, eu quero que você segure alguns barris para mim. Você é mais alto que eu, e eu quero ser vista, então, fique aqui perto para que eu saiba que tenho um amigo por perto. Ela deixou sua mão cair do corpo dele e perguntou: Você consegue segurar isso? Sim, eu posso. Ele disse com um sorriso angelical. Então venha. Ela disse, e saiu da livraria Dias Mais Brilhantes, caminhando com as costas eretas e cheia de determinação diretamente para a grande praça onde havia muitas barracas e o tráfego de pedestres era ainda maior. Foi um dia movimentado, mesmo para os padrões do meio da manhã. Enquanto ela se dirigia ao local onde Zesti havia rido de uma das piadas de Lovien, alguns barris e caixas estavam no beco que se projetava em um ângulo, e ela apontou para eles: esses vão ficar bem, só faça uma escada para que eu possa subir facilmente. Ela disse a ele, e ele não respondeu com nada além de ação.
ele foi e prontamente os puxou para fora, manuseando as coisas enormes como se fossem livros individuais. Logo uma pequena escadaria rústica de barris e caixotes se ergueu, 2 de largura, com 2 caixotes planos no topo para um apoio uniforme. Obrigada, Soren, agora essa parte é comigo. Bertra disse, e levantou os joelhos bem alto enquanto subia até o topo. Ela olhou para a praça, seu coração batia forte no peito, as pessoas começaram a notá-la parada ali. Ela usava um vestido simples de verde vibrante e branco chamativo, seu cabelo caía longo atrás dela. Ela não precisava enfatizar nada sobre si mesma para ser notável. Mesmo entre um povo bonito como os elfos da floresta. Mas acima de tudo, era a estranheza dela estar ali de pé, olhando para eles como uma figura de proa na proa de um navio. A analogia ocorreu a ela, e ela fechou os olhos. Alguém tem que liderar, e se esse for meu ato final nesta cidade, que assim seja, mas eu prefiro deixá-la com minha alma intacta, do que viver aqui com ele segurando-a. Enquanto ele faz sabe-se lá o que com os outros que cruzam seu caminho. Seus olhos se abriram e a figura de proa falou, meu nome é Bertra. Eu sou a dona da livraria Dias Mais Brilhantes, e, sua voz alta, gritada sobre o barulho, e sua posição proeminente fez as pessoas pararem. Cabeças viraram de onde as pessoas estavam sentadas, garçons pararam de receber pedidos, vendas pararam no meio da transação, ela engoliu em seco, e eu fui estuprada por Lovin da Casa Lu. Um alfinete poderia ter caído, ela continuou contando sua história. Quando terminou, ela começou de novo. Meu nome é Bertra. Sou dona da livraria Dias Mais Brilhantes. E assim ela foi, repetindo sua história cada vez mais alto. Ela disse 4 vezes antes de acrescentar mais alguma coisa. Sim, eu escrevi as primeiras palavras acusando. Eu sou a primeira a ser chamada de prostituta ciumenta, gananciosa, vagabunda, conspiradora e quem sabe o que mais. Mas eu só escrevi uma vez por noite. Todas as outras sabem por que escreveram. Ela então começou novamente. Meu nome é Bertra. Sou dona da livraria Dias Mais Brilhantes. Do outro lado da grande praça, uma mulher que vendia maçãs olhava para ela com muita atenção, e seu cliente, um jovem que ela chamava de amigo há 70 anos, disse, você acredita nela, dizendo algo assim sobre um grande homem como Lord Lovin? A moça mercadora olhou para seu companheiro, seus olhos molhados, sua mão tremendo. Ela devolveu o dinheiro e fechou o punho sobre ele. Ele parecia confuso, seus olhos descendo para sua mão e voltando para o rosto dela. Espere aqui. Ela disse suavemente, e caminhou pela praça onde Bertra estava em sua sexta recontagem dos acontecimentos. Ela se aproximou do palco improvisado e bruto, onde o gigante elfo estava de guarda. Assim que viu seu rosto, ele se afastou, e ela sorriu fracamente, e caminhou até os degraus brutos. Ela subiu atrás de Bertra, e deu um tapinha em sua perna. Os olhos de Bertra baixaram atrás dela, e ela estendeu a mão, e ajudou a mulher a se levantar. Uma vez que ela estava de pé, Bertra pulou para baixo. Ela não tinha a habilidade ou projeção da ex-cardeal experiente, mas era ela mesma, e era tudo o que precisava naquele momento. Ela gritou, engasgando às vezes, mas gritando o máximo que podia para todos ouvirem. Meu nome é Yara, sou a vendedora de frutas que vende aqui nesta mesma praça. Fui estuprada por Lovin da Casa Lu. Quando sua história terminou, ela começou de novo. Meu nome é Yara. Eu sou a vendedora de frutas. Na multidão, o sapateiro estava sentado com sua esposa, aproveitando um agradável dia de folga. Ele observava Bertra com muda incompreensão. Por que Bertra mentiria daquele jeito? Ela nunca pareceu o tipo. Ele parou quando a vendedora de frutas se levantou. Bem, claro que pode haver 2 mentirosos, quem sabe por quê, mas Lovin tem sido bom para nós sabemos melhor. Ele parou de repente quando viu o rosto da esposa. Onde você acha que eu fui ontem à noite? Ele fez isso comigo também, porque você acha que fez um bom negócio. Enquanto você estava fora, é por isso que fiquei de cama por 2 dias depois que você voltou. Ela choramingou. Mas você me disse que estava doente. Ele gaguejou enquanto olhava para sua esposa, que não conseguiu olhá-lo nos olhos pela primeira vez em seu casamento de 90 anos. Doente, por causa do que ele fez comigo, eu não conseguia olhar para você, não conseguia olhar para nossa casa. Eu pensei, todo esse tempo,
eu pensei que eu era a única, ele me fez pensar que eu tinha pedido por isso, para que você e eu pudéssemos conseguir um acordo melhor, mas ele deu a entender que poderíamos não conseguir nada, e todo aquele trabalho. Então, quando ele estendeu a mão, quando ele me tocou, eu pedi. Então a história finalmente saiu dela, enquanto seu marido xingava e amaldiçoava baixinho. Você não conseguiu me proteger do rei elfo, eu nunca te ressenti por isso. Ninguém poderia ter lutado contra aquele monstro naquela época, mas agora? Agora ou você acredita em mim, ou me deixa, mas é verdade. O que elas estão dizendo é verdade. Ela disse com força e ferocidade. Decida-se, mas se você não acreditar em mim quando eu voltar para esta mesa, não esteja nela. Ela disse tristemente enquanto ele olhava em silêncio enquanto seu mundo virava de cabeça para baixo e seu benfeitor era transformado em um predador no intervalo que leva para terminar uma xícara de chá gelado depois de uma corrida difícil. Ela atravessou a praça, subiu no palco improvisado e fez sua vez. A notícia se espalhou como fogo pela cidade de que algumas das acusadoras de Lovin tinham se tornado públicas. Conforme a notícia se espalhava, a questão sobre o que fazer sobre a interrupção se tornava cada vez mais exigente para a guarda da cidade. A multidão continuou crescendo, mas duas mulheres apareceram e tomaram seus lugares no palco. E no meio da tarde as mulheres falando eram 10 em número. Foi só então que os guardas começaram a abrir caminho para a frente. Por favor, venha conosco. O guarda pediu, desconfortável e confuso enquanto olhava para as mulheres que estavam dispostas na frente da oradora. Estamos presas? Bertra gritou. Ele balançou a cabeça. Não, estamos escoltando você até o palácio. Você irá perante Sua Alteza Real, a Rainha Zexi. Ótimo, ela estava me esperando. Espero não tê-la deixado esperando. Bertra disse, e alcançou a garota no topo, agachou-se, pegou a mão de Bertra e pulou para baixo com uma pequena ajuda. Cuide da loja para mim, Soren, por favor. Não quero nenhuma vingança mesquinha de Lovin no meu lugar, e tenho certeza de que ele já ouviu falar disso. Bertra pediu. Ele sorriu timidamente. Consigo fazer isso. E eu consegui isso. Ela disse com um sorriso feroz no rosto que o lembrou vagamente de um lobo que sentiu cheiro de sangue. Os guardas formaram uma formação de asa de cada lado das mulheres, mas não andaram silenciosamente. Bertra imediatamente começou a gritar quando elas romperam a multidão, repetindo sua afirmação de uma frase para qualquer um ouvir, atordoadas a princípio pelo que ela estava fazendo. As outras que caminhavam atrás dela pegaram e carregaram a frase como um grito de guerra até as portas do palácio, sob os olhos incompreensíveis dos elfos que nunca esperaram que seu dia tivesse uma visão como aquela. Quando estava no pátio do palácio, Bertra caiu de joelhos, com o punho no chão e os olhos baixos. Bem, você tem estado ocupada. Zexi disse categoricamente. Sim, Alteza. Bertra disse, adotando o status não oficial de porta-voz do pequeno grupo. O que você tem a dizer em sua defesa? Zexi perguntou calmamente enquanto juntava os dedos na frente do corpo no trono. Vossa Alteza, eu e todas essas mulheres aqui fomos estupradas por Lovin da Casa Alu, e em seu título sagrado de rainha, e em nome de Sua Majestade, o Rei Feiticeiro, que governa sobre todos, peço em todos os nossos nomes que nos conceda justiça pelo que foi feito. As palavras pairavam no ar. Nobres e outros clientes da corte real olhavam uns para os outros enquanto lutavam para acompanhar os acontecimentos do dia. Foi o que as outras 4 disseram também, mais ou menos. Zexi disse sem rodeios, algumas foram pegas fazendo pichações ontem à noite, como se viu, uma escapou, mas as outras 4 dizem o mesmo que você. Bem, uma acusação pública foi feita, então ela deve ser respondida. Faremos um julgamento aqui e agora. E meus 2 principais conselheiros aqui julgarão. Ela gesticulou para Tirg e Teflil. Agora, alguém vá buscar Lovin da Casa Alu, ele vai responder por essas acusações, e o traga aqui para ontem. Zexi disse sem nenhuma paixão evidente em sua voz, mas Bertra, que se lembrava bem de Zexi de seus dias de teocracia, viu uma pequena faísca em seus olhos, e pequenos gestos com suas mãos, que sugeriam que havia mais por trás de sua expressão vazia do que sua linguagem corporal sugeria. Como você disse, Vossa Alteza, estou ansiosa para que a justiça seja feita. Bertra respondeu, e ficou em silêncio enquanto a rainha assentiu em concordância.
e a porta atrás dela se fechou com força enquanto os guardas correram para encontrar Lovien.